Olá, professora! Você sabe o que é o princípio alfabético? Você sabe como trabalhar? Você sabe como ensinar para o seu aluno? Que estratégia você usa para desenvolver com que ele aprenda o princípio alfabético? Neste vídeo eu vou te ensinar técnicas e estratégias práticas para você levar o seu aluno a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Eu sou a professora Helena e que neste vídeo eu vou te ensinar como trabalhar o princípio alfabético. E com ele você vai estar desenvolvendo o seu aluno para ele ler e escrever textos em menos de 6 meses. Mas, antes de falar o que é o princípio alfabético, vamos entender um pouquinho da história da escrita. Você sabe como surgiu a nossa escrita? Os primeiros sistemas de escrita foram inventados pelos sumérios, lá na Mesopotâmia, isso 4 milênios antes de Cristo. Isso mesmo. E eles iniciaram usando o quê? Usando a argila, usando a cunha para desenvolver os desenhos. Começaram também a escrever nas paredes, fazendo desenho nas paredes, a pintura rupestre. Porque aí começava o quê? Sentindo a necessidade de escrita, eles começaram a perceber: temos que escrever alguma coisa. E a escrita surgiu com isso, com a necessidade do desenvolvimento da economia e da sociedade, porque estava evoluindo, mas não tinham como registrar aquela evolução. Então, os sumérios começaram a pensar numa forma de como escrever. E aí a escrita começou sendo desenvolvida mais pelos fenícios, com a base fonética. Eles começaram a perceber que quando falavam, faziam relação de letra com som. Eles começavam a perceber o som da fala. Eles viam a necessidade: olha, se eu falo, eu posso tentar escrever. E começaram a fazer representações, códigos para essas letras. Daí foram surgindo como, assim, fazendo as suas anotações e passaram a formar o alfabeto. Isso mesmo, isso já no meados de 1500 a.C. Foi dando a origem ao primeiro alfabeto. E esse alfabeto, ele cresceu-se numa larga escala, tá? Porque os fenícios, eles começaram a desenvolver e logo foram mostrando para o mundo inteiro ali no Oriente Médio. E aí ficou o quê? Um alfabeto de forma de representação fonética, aonde o som da palavra representava a letra. Isso mesmo. Então eles foram desenvolvendo, foram trabalhando, foram criando. E o alfabeto latino provém e está relacionado com as escritas semitas, a fenícia e a hebraica. Então houve todo assim um composto de povos ajudando na construção do alfabeto. Então essa é a nossa história de como começou. Mas e aí? Você deve estar pensando, o que tem a ver essa escrita ensinada, começada há 4.000 anos atrás, com meu aluno a ler e escrever agora? É porque ler e escrever é ensinado. Nós temos que ensinar. Eles criaram um código. Esse código a criança tem que codificar, tem que saber, tem que entender e decodificar. Ela tem que ler. Ela precisa aprender. Então ela tem que saber virar uma chave de entender. Uma letra representa um som, que quando junta duas letras, que forma uma sílaba. Então isso é um processo que é ensinado. Você vai ensinar isso para sua criança. Então isso tem que estar bem claro. A criança que chega para você, ela chega sem conhecer esse código. Ela chega sem saber nada. E nós temos que, durante a educação infantil, até chegar no 1º ano, estar mostrando essas letras, mostrando esse código. Olha só, quando a gente trabalha as vogais, a gente está mostrando as vogais para a criança como um código, para elas poderem entender que é uma vogal e que a vogal tem som e tudo mais. A gente começa assim, na educação infantil, para chegar, para depois mostrar as consoantes. Pois é, então esse processo de ensinar. Mas o que é o princípio alfabético? Você está pensando aí. O que é princípio alfabético? É a representação dos fonemas com sons. É a representação do grafema. A letra representa um som. Cada letra tem um som. Isso é muito importante ficar claro para a criança. Para aprender o princípio alfabético, a criança deve ser capaz de conhecer, reproduzir os sons das letras. Então ela tem que ser capaz de conhecer a letra e reproduzir aquele som da letra, certo? Então como é isso, Helena? Eu mostro para ela a letra F. Olha, essa é a letra F. Ela tem que reconhecer a letra F. A letra F. Ela que tem que entender que essa letra é a letra F. E ela tem que conhecer também o som da letra. Isso que é o princípio alfabético. Eu falo F. Olha a letra F. Qual é o som?
Então eu mostro para a criança, ela tem que aprender isso, gente, isso é ensinado no dia a dia na sala de aula com essas crianças, porque elas têm que conhecer esse alfabeto, ela tem que aprender que existe uma relação, que existe uma ordem nesse alfabeto. E por que que é importante? Qual a importância de ensinar o princípio alfabético? Para garantir uma base sólida para a leitura das palavras, tá? Quando a criança tem o seu princípio alfabético bem trabalhado, ela não tem dificuldade na leitura e na escrita. Ela aprende a ler mais rápido, porque rapidamente ela faz o som e junta o som com o som da consoante, com os sons das vogais e vai ler na sílaba. E da sílaba ela vai ler palavras. Então isso é um processo assim que vai acontecendo naturalmente, mas de acordo com aquilo que você ensina. De acordo com como você trabalha essa instrução fônica. Porque quando a gente trabalha o som, a gente chama de instrução fônica, porque eu estou trabalhando ali com relação letra-som, letra-som. Se eu falo de um jeito, eu tenho que lembrar das letras que eu falo. Então isso é muito importante a criança aprender isso. A criança tem que ser estimulada a realizar a correspondência de letra-som, do grafema. O que é o grafema? É as letras, é a representação da escrita das letras. Isso é um grafema. Fonema é o som dessas letras. Então, a criança tem que ser estimulada todos os dias a entender que é uma letra e que tem som. Que é uma letra que tem som. Isso vai ser um sucesso na sua leitura e na sua escrita. E isso levará ela a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Mas qual é o maior benefício do princípio alfabético? Olha só, você está pensando assim, que benefício é esse, Helena? Qual o maior benefício? É desenvolver as novas habilidades, como escrever e escrever textos e dominar a ortografia. O que é dominar a ortografia? A ortografia é a parte da escrita, escrever corretamente. Quando ela começa ali na alfabetização, que está ali no silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, quando ela é muito bem trabalhada, o princípio alfabético, ela rapidamente deixa de hipótese de escrita para uma escrita alfabética. Por quê? Você trabalhou bastante a consciência, o princípio alfabético. Ela está entendendo que cada letrinha tem um som. Então, quando ela fala a palavra peteca, ela vai lembrar do PE, do TE e o CA. Peteca. Porque ela lembra, ó, pé, P, E, T, E, A. Ela vai lembrar de todas as letras. E isso fará ela ler e escrever textos em menos de 6 meses. E o objetivo? Qual é o objetivo da instrução fonética? É ajudar a criança a aprender. Isso, gente, a gente tem que estar ajudando a criança a aprender e ser capaz de usar o princípio alfabético, ou seja, ela consegue entender a relação da letra com os sons, ela consegue na hora da escrita entender a forma correta de escrever. Exemplo, se a palavra é elefante, ela escreve elefante e fala elefante, porque ela consegue fazer essa relação, certo? Então, o maior objetivo é esse, ajudar, ensinar a criança a aprender, porque a criança tem que aprender. E quem vai ensinar a aprender? Nós, certo? Nós que temos que ensinar a criança a aprender. E você deve estar pensando nisso, como organizar isso? Como eu vou organizar o princípio alfabético? Veja bem, a gente começa 3 coisas: forma da letra, nome da letra, som da letra. Olha só, eu tenho aqui a letra M, ó, mostrei. Que letra é essa? M. Essa é a forma da letra M, tá? Eu ainda ensino caixa alta maiúsculo, sabe? Então, letra M. Qual é o som dessa letra? Tá? Então, aqui, forma da letra, nome da letra, M, e o som da letra, tá? Então, a gente tem que estar ensinando isso para a criança. Tem outra letra. Que letra é essa? Ó, essa é a letra F. Olha a forma dela. Sobe, 2 paudinhos. Então, essa é a forma da letra F. Qual o som da letra F? Então, eu ensinei forma, nome e letra. E aqui, quando eu estou ensinando para a criança, eu tenho que estar mostrando
letra maiúscula e também a letra minúscula. A criança, você tem que ensinar nesse todo, o maiúsculo e o minúsculo. Fazer isso para ela estar aprendendo. E como eu ensino para essa criança? Como é que eu começo ensinando para essa criança? Para fazer referência. Eu posso pegar a referência de um objeto, posso pegar a referência de um animal. Ó, M de macaco, F de foca. E a criança faz essa relação. Tem criança que necessita, tá? Eu tenho meu Gabriel até hoje, ele fala S de sapo, N de navio, porque é um aprendizado que ele tem que levar para ele algum significado. Eu já tive criancinha que fazia C, L, né, V, então ela usava o corpo para representar, para ela aprender daquele jeito. Então era a forma que ela tinha para estar aprendendo esse princípio alfabético. Era a forma como ela tinha que estar entendendo a letra, o som e a forma. Interessante, né? Então, cada criança aprende de um jeito. E com isso, ela vai desenvolvendo o domínio dessa habilidade. O que eu consigo desenvolver o domínio dessa habilidade? Primeira coisa, ela tem que ter o conhecimento de todo o alfabeto. De preferência, ensinar na ordem, tá? Falar a ordem. Porque a criança tem que compreender quem vem depois e quem vem antes, tá? Saber o número de letras que existe no nosso alfabeto. A criança tem que aprender isso, a quantidade de letras. Tem que aprender também a distinguir vogais de consoantes. É muito importante. Quem são as vogais? Quem são as consoantes? A criança tem que aprender que não existe palavra sem vogal. Não existe palavra sem vogal. E já existe palavra só com vogais. Então a criança tem que aprender isso, tá? Ela vai conhecer o alfabeto, conhecer a ordem do alfabeto, a quantidade de letras que tem no alfabeto, distinguir consoante de vogais, tá? Conhecer as letras maiúsculas e minúsculas, isso é muito importante. Então tudo isso está dentro de quê? Do princípio alfabético. Vai ser uma habilidade que ela vai estar desenvolvendo, porque nós temos que ensinar. E com tudo isso vai fazer o quê? Ela ler e escrever textos em menos de 6 meses com maior facilidade, com maior habilidade na escrita. E você deve estar pensando, Helena, e o jeito errado? Qual é o jeito errado de fazer com o princípio alfabético? Primeira coisa, não ensinar. É achar que a criança dando letra para criança aleatória, dando ali atividade aleatória para a criança, ou um grande texto para a criança, ela vai aprender. Ela pode até aprender, mas vai demorar mais, tá? E nós temos que entender que o processo de alfabetização, onde o princípio alfabético não estiver bem trabalhado, bem desenvolvido, pode necessitar de maiores instruções para ensinar essa criança a ler e escrever, maiores instruções para ela nomear letras, para ela escrever e identificar. Então, quando ele não é bem trabalhado, ela demora mais a conhecer a letra, saber qual o som daquela letra, saber que letra é aquela, porque não foi ensinado. Então, esse é o jeito errado de não ensinar e deixar aleatório para a criança em sala de aula, dando só um texto grande, algumas atividades ali que não tem uma sequência, não tem uma ordem progressiva para a criança estar aprendendo, porque isso é muito importante. A criança precisa ter um norte, ela precisa ter estratégias que a gente trabalhe progressivamente para ela estar aprendendo, porque como é ensinado, precisa de repetição, tá? Essa repetição é diária, precisa ser escrita, exercício, atividades, porque se não tiver atividade, ela não fixa a letra que aprendeu, não fixa o som daquela letra, então vai ficando mais difícil para essa criança, certo? E o jeito certo? E o jeito certo é a gente trabalhar o princípio alfabético. Pois bem, ensinar a relação entre letra e som de forma explícita, articulada e isolada. Como assim? Primeiro eu ensino a letra isolada das vogais. Eu ensino aqui, se eu ensino o M, só o M por enquanto. Depois que eu junto o M com o som de quem? Do A. O som do M com o som do A, que eu vou ler Ma. Então eu ensino sempre isoladamente a consoante para depois eu fazer a relação com o som da vogal, certo? Então vou formando sílabas, tá? Mas primeiro dou a oportunidade da criança aprender isoladamente, de forma articulada. Se for a letra F, a letra M,
A letra L, Então, eu mostro de forma bem articulada para a criança, para ela poder compreender. E sempre repetindo, tá? Ofereça oportunidades para as crianças praticarem nas aulas diariamente. Gente, é necessário trabalhar todos os dias o princípio alfabético, principalmente no início do ano letivo, principalmente quando você está começando ali no início do ano as primeiras consoantes, trabalhando as vogais. Então, é muito importante diariamente você trabalhar com todas as letras. Trabalhe o alfabeto, trabalhe as vogais, trabalhe as consoantes. Comece com aquelas consoantes que você tem aí organizadas para você estar trabalhando todos os dias. Forneça atividades práticas onde você inclua as letras, tá? Como assim, Helena? Eu vou trabalhar uma frase. Eu começo mostrando as letras, as palavras, para depois eu chegar na frase. Eu começo fazendo a revisão. Olha só, hoje, essa semana eu ensinei o M. A semana que vem eu vou ensinar o F. Então, eu ensino o F, mas volto com palavrinhas ensinando a letra M. A criança precisa rever as letras que ela já viu. Então, ela precisa dessa revisão, dela estar voltando. Eu avanço com a letra F, depois eu avanço com a letra L, mas quando eu vou fazer na nova semana, eu começo no M, vou no F, vou no L, e assim vou fazendo com todas as letras. A criança, ela não tem assim, está ensinando de novo. A criança não tem assim, nossa, de novo isso. Como ela está aprendendo. E a gente percebe no dia a dia, mesmo aquelas que têm maior maturidade, aquelas que já estão mais prontas, já estão alfabéticas, elas não interessam estar repetindo, elas vão aprendendo. E isso é muito importante porque quem já tem maturidade, já está escrevendo ali alfabeticamente, vai o quê? Aperfeiçoando a sua ortografia. Olha o tanto que é importante a gente ensinar o princípio alfabético, porque quem já está bom, fica melhor ainda. Dê às crianças a oportunidade delas fazer a relação do que elas estão aprendendo. Como é isso, Helena? Se eu estou ensinando aqui, olha, começa aqui a letrinha M, eu vou formar palavras. Por exemplo, a palavra macaco. Então, ela tem que estar fazendo essa relação, juntando os fonemas do M com A, o ma, o ca, có. E fazendo essa leitura silabada, repetindo aqui os fonemas, para quê? Porque aí ela vai evoluindo na leitura e na escrita. Aí eu começo a ensinar passos que ela lê com a cabecinha para ela ter leitura fluente. Eu vou mostrando outros passos para ela, mas ela precisa ter essa base do princípio alfabético, essa base do som da letra, a correlação da letra-som. Ela vê a letra e fazer o som. Ela vê a letra junto com a vogal, fazendo o sonzinho do ma, do fá, do fó. Porque aí ela está o quê? Crescendo o seu aprendizado e tendo uma facilidade de leitura e escrita. E rapidamente ela vai ler e escrever textos em menos de 6 meses. E você deve estar pensando aí, pois bem, Helena, eu já entendi o que já escutei um pouquinho da história da escrita, a importância, o benefício, o objetivo, como me organizar, o domínio da habilidade das letras, o jeito certo, o jeito errado. E o que eu vou fazer com isso? Quais as atividades? Gente, tem várias atividades que você pode fazer na sala de aula. Primeiro, com jogos, tá? Esses jogos você pode estar trazendo eles de forma ordenada, as letras do alfabeto com as palavras, e ali com cada letra você vai mostrando uma figura, tá? Então isso é importante fazer essa estratégia de mostrar letra-som. Por exemplo, se eu trago a letra S, eu trago a figura do sapo, de uma sacola, de um sapato, porque aquele S, por determinadas crianças, aquele sapo, eu mostro o som, mas se ela vê a relação da figura, para ela vai ter um aprendizado maior, tá? Porque se a maturidade dela for bem infantil, ela vai precisar daquele sapo, daquela sacola, daquele sapato. Traga também livros, tá? As histórias, porque você vai contando, a criança vai ouvindo, vai melhorando seu vocabulário. Rimas e aliterações é muito importante. A literação, então, principalmente.
como eu trabalho a literação. Olha só, eu tenho a palavra aqui, ó, vaca. A criança está lendo vaca. E se eu mudar essas letras, olha só, como é que é o som da letra V? V. Juntei com a vá. O somzinho da letra C. Juntei com o somzinho da K. Agora nós vamos mudar. Se eu mudar aqui, olha, como vai ficar agora? Não tem mais o V. Como eu leio? Maca. Ó, a criança percebe aqui. Quando ela tem o princípio alfabético bem trabalhado, ela percebe. Mudou a letra, mudou o som, ela consegue ler. Certo? Outra aqui, olha. Ó. Cama. Aqui, eu mudei a letra de lugar, transferi ela de lugar, ela percebeu, já faz o som. Porque ela conhece o som aqui, ela conhece o som aqui, aqui ela junta. Então, isso para criança é interessante. Outra coisa, músicas. Músicas que tenham rimas. Isso é muito importante para a criança, porque ela vai desenvolvendo a consciência fonológica e também o princípio alfabético. Então, essa atividade de construção de palavras, tá? Você pode também estar mudando assim. Veja bem, a criança precisa perceber que quando junta uma letra ou acrescenta outra letra, a palavra muda. E se ela tiver o conhecimento do som daquela letra, ela lê com facilidade. Olha um exemplo agora. Eu tenho a palavrinha sol. Olha só. Sol. Aí eu acrescento aqui, olha. Gente, olha só. O que eu fiz aqui? Transformou em qual palavrinha? Sola. Ela já percebe, porque ela já está aqui sendo preparada, já está conhecendo as letras. E se eu mudar a outra letra? Olha só. Eu mudei aqui agora, ó. Como eu vou ler agora? Solo. Isso para criança é assim, ó. Ela faz rapidamente, porque ela está bem preparada com o princípio alfabético. Ela está bem preparada com relação à letra som, tá? Isso faz com que ela conheça e leia rapidamente as palavras, fazendo formar uma nova palavra. E se eu mudo aqui agora? Aqui agora, olha só. Eu vou mudar. Conhece o som do C? Juntou com o O? Lá. Lá. E assim você vai fazendo com várias outras palavras, tá? Que você pode pegar como exemplo, que você mudou a letra, mudou a palavra, mas a criança consegue ler. Então, é isso aí, gente. É isso que é o princípio alfabético, onde você vai ensinar a criança a letra, a forma da letra e o som da letra. Essa atividade ela é precursora, ela estimula, ela avança a leitura e a escrita da criança em menos de 6 meses, com toda certeza. A criança que é bem trabalhada desde o início do ano, que ela tem repetição, que ela conhece os sons das letras, que ela conhece as formas das letras. Quando você vai começar a ensinar para ela as palavrinhas, as sílabas, as frases, ela faz isso rapidamente, porque vai começar a ler, olhando para cá. A criança tem a consciência fonológica aqui, do som das letrinhas. M, A, C, A. Ela vem aqui, ó. Ma, Ca. Aí você pede, volta lendo. Maca. Por quê? Ela associa rapidamente, ela tem um domínio do conhecimento do som da letra. E isso é muito, muito importante para a criança ler e escrever texto em menos de 6 meses. E você vai desenvolver como isso? Durante quanto tempo você vai desenvolver isso? Olha, o princípio alfabético, a gente trabalha ele bastante mesmo no início do ano. Aí, cada letra que você vai ensinando na semana, cada consoante que você ensina nova, você volta às anteriores e vai progredindo. E você vai trabalhando esses sons durante todo o ano, mesmo com as sílabas complexas, porque na hora dela escrever uma palavrinha tipo prato, Bíblia, ela vai lembrar do B, do L e do I, porque tem a consciência, o princípio alfabético aqui da relação letra-som, e vai lembrar de escrever Bíblia, porque ela faz a relação, ela fala e escreve, certo? Então, quando a criança fala
e escreve e tem o princípio alfabético bem trabalhado, ela não tem uma ortografia errada. A ortografia dela é sempre correta, porque foi muito bem trabalhado e ela tem essa noção, essa consciência de que ela está escrevendo aquilo que ela está falando. E se você gostou, deixe o like, compartilhe com outras professoras e não deixe de me seguir, que tem muito conteúdo bom para você. Beijo, até a próxima.